Boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia e, como de costume, toda terça-feira a gente está ao vivo nesse horário para a gente falar um pouquinho sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. É um programa de catequese. Os assuntos mais variados da fé católica, de certa forma, a gente tenta abordar da maneira do maior número possível de assuntos que a gente consegue, que está ao nosso alcance aqui do programa Eclésia. Como nós avisamos no programa da semana passada, o nosso comentarista aqui é o Padre Guido Montinelli, está curtindo umas férias com a sua família lá na Itália. Um abraço, viu, Padre Guido? Se eu estiver assistindo a gente aí pela internet na Itália, ele está descansando um pouquinho, em breve ele está de volta. E a gente vai fazer uma série de programas com outros amigos convidados aqui do nosso programa Eclésia. O nosso convidado do programa de hoje já esteve aqui conosco em outras oportunidades, pelo menos uma vez ele já fez o programa Eclésia, já fez outros programas aqui da casa, mas aqui no programa Eclésia é a segunda vez que ele está vindo, na qual eu vou dar boa noite para o Carlos Martins Nabeto, que está aqui ao meu lado. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, viu, Nabeto? É uma alegria ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Eric, novamente por esse convite. É sempre um grande prazer estar aqui na casa, abordando alguns temas e levando em consideração a grande amizade e estima que nós temos por você e por outros amigos aqui da Rede Século XXI. Nós que agradecemos mesmo a tua presença aqui. Eu brinco aqui com o Nabeto que a gente falou assim, ó, pelo menos uma vez por ano você tem que vir aqui no programa Eclésia. E justamente foi o ano passado, a última vez que ele veio. Por enquanto a gente está atingindo a meta, mas eu queria dobrar essa meta. Tá pouco, viu? Eu queria aumentar um pouco essa meta aí. Mas o Nabeto mora lá em Santos, ele é leigo, né? O Nabeto é leigo. Olha, o currículo do Nabeto é grande, viu? Ele é advogado, ele trabalha no Tribunal Eclesiástico lá de Santos, da cidade de Santos. É especialista num assunto chamado patrística, inclusive ele escreveu livros. A gente tem para mostrar pelo menos dois títulos que o Nabeto escreveu. Mostra para a gente, por favor, Bruno. Primeiro é um grande, de muitas citações patrísticas, né? Está aí, ó. A Fé Cristã Primitiva. Quantas citações patrísticas nesse livro mesmo, Nabeto? Temos 4.970 citações patrísticas, considerando os escritos do século II até mais ou menos o século X. Então, o Nabeto escreveu esse livro que é já referência para quem estuda patrística. Daqui a pouquinho ele vai explicar para quem ainda não sabe o que é patrística. E um outro livro de bolsa que ele estava me mostrando aqui, que vai ter um relançamento dessa edição, que é um livro sobre a infalibilidade papal. Em resumo, está refutando algumas, vamos dizer assim, lendas ou... lenda, eu acho que talvez é uma expressão forte. Está refutando alguns pontos comuns aí para quem costuma ser contra essa ideia de infalibilidade papal. É mais ou menos isso, esse livreto? Vai mais ou menos nesse sentido. Esse livro ele tem origem num discurso que é atribuído a um bispo croata da época do Concílio Vaticano I, quando foi proclamado o dogma da infalibilidade papal. E esse seria um discurso que esse bispo teria feito durante 2 horas. Mas, na verdade, esse discurso ele é falso e você verifica que tanto ele é falso que ele não cuida somente da infalibilidade, ele cuida de diversos pontos, inclusive de primazia papal e outros problemas. Então, a gente refuta esse discurso. Enfim, o Carlos Martins Nabeto é escritor e é um estudioso desse assunto chamado patrística, que eu vou pedir para ele, em poucas palavras, explicar o que significa isso. Bom, olha, esses livros que eu acabei de mostrar, eles não estão aí para o sorteio, viu, gente? Se você quiser procurar esses livros, a gente está só apresentando aqui a obra do Nabeto. É na editora Clube de Autores? Clube de Autores. Se você pesquisar na internet Clube de Autores e o nome dele que é Carlos Martins Nabeto, como a gente já falou agora há pouco, você vai encontrar certamente essas obras e outros ainda, que ele escreveu outros livros também. Bom, o tema do programa de hoje, já vou adiantar aqui, Nabeto, a gente vai falar um pouco sobre o papado, né? Nós vamos falar sobre o ministério de Pedro e a igreja primitiva. É comum aqui no programa Eclésia a gente receber muitas dúvidas sobre o papado. Muitas dúvidas a gente recebe aqui. Aliás, nossos canais de comunicação estão abertos, você pode mandar para a gente e-mail, telefonema, uma mensagem via WhatsApp. A gente tenta colocar aqui na medida do possível a tua dúvida aqui com o Nabeto, que entende bastante desse assunto, da igreja primitiva e o que os primeiros autores cristãos lá do início da igreja, o que eles pensavam sobre a figura do ministério de Pedro, ou seja, do Papa, né? Essa ideia de que algumas pessoas defendem de que o papado nem sempre foi assim na igreja, a gente vai falar já sobre isso.
Porque eu estava dizendo que o Nabeto é especialista em patrística. Em poucas palavras, o que é patrística, Nabeto? Tá. Patrística, de certa maneira, assim, de modo mais simples possível, ele se refere aos escritos que os primeiros cristãos primitivos escreveram. A maioria deles, bispos, mas também tem alguns escritores eclesiásticos e, por exemplo, neste caso do livro, nós estamos trazendo citações tiradas dessas obras desde, então, o final do século I, quando o cristianismo sai da era apostólica, até mais ou menos o século X. Mas a patrística, pela maioria dos autores, considera até o século VII, até o século VIII. Quer dizer, os escritos, então, até o século VII, século VIII, que diz respeito à formação da comunidade cristã primitiva, as orientações, escritos de importantes teólogos da época, papas, grandes santos, tudo isso, resumindo, é a patrística. Exatamente. Então, o Nabeto estudou tudo isso, é um especialista, um escritor desse assunto, e a gente tem um privilégio de receber ele aqui. Na outra vez que você esteve aqui, Nabeto, eu lembro que a gente falou um pouquinho também sobre a Bíblia e a relação com a igreja primitiva. De certa forma, a Bíblia está presente de novo nessa discussão, já que hoje a gente vai falar sobre o Papa. Vamos já começar por aquela questão que eu estava adiantando aqui. Você deve ter ouvido falar por aí, é comum até a gente ouvir esse tipo de discussão, na internet e fora dela também, algumas lendas que vão dizer assim, olha, o papado nem sempre na igreja foi assim. Começou lá com o imperador Constantino, ou isso é invenção da Idade Média. Nabeto, aonde a gente começa a buscar fontes seguras para que a gente possa refutar essas lendas e a gente possa fundamentar do ponto de vista também histórico a nossa fé católica de que a primazia de um bispo de Roma sempre existiu na igreja? Certo. Bom, essa ideia de que o papado seria uma criação medieval, ela provavelmente vai levar em consideração o fato da queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 depois de Cristo. Certo. Por quê? Porque aí, com a queda do Império Romano do Ocidente, o imperador romano deixa o Império do Ocidente, vai encontrar refúgio lá no Império Oriental. Que a sede já era em Constantinopla, em Constantinopla, né? Desde Constantino, por volta lá de 325, por aí. Só para localizar, Constantinopla é Istambul. Istambul isso, Bizâncio também, né? Também chamado de Bizâncio. Antes de tudo isso chamava Bizâncio. Quando a gente fala Bizâncio, Constantinopla ou Istambul, está falando da mesma cidade. Do mesmo local. Tá. Então, com essa saída, com essa queda do Império Romano, o povo ele vai buscar refúgio aonde? Se não tem mais imperador, eu vou buscar refúgio em outro tipo de autoridade. Então, numa autoridade espiritual, que é o Papa. Certo. Então, nós vamos encontrar grandes figuras, como, por exemplo, o Papa São Leão I. São Leão I, ele enfrentou, ele foi ao encontro de 2 bárbaros. Ele foi ao encontro do famoso Átila, o Huno, para que os bárbaros não invadissem ali Roma e destruísse. E conseguiu. Nesse ponto, ele conseguiu o seu objetivo. Né? O Átila pediu para que fosse pago um determinado tributo e, com base nisso, poupou a cidade de Roma. Posteriormente, Genserico também tentou, os vândalos invadiram ali também, o Papa tentou novamente, né? São Leão novamente tentou conversar com ele, tentou entrar num diálogo, não conseguiu, mas houve um saque durante 15 dias ali, mas conseguiu que pelo menos o povo fosse poupado. Em tudo isso você está querendo dizer para a gente que após a queda da parte ocidental do Império Romano, a figura do Papa criou um destaque maior do que antes não tinha? Era isso? Não? Exato, ele acaba tendo uma concentração também política. De certa maneira. Entendi. Né? Mas ele já tinha, antes disso, o seu reconhecimento, a sua autoridade espiritual. Né? E aí nós podemos recorrer para a própria Bíblia. Nós podemos. Para começar, a gente for nessas bases bíblicas, a gente vai começar, então, o primeiro lugar para encontrar, vamos dizer assim, o refúgio
concreto para a gente deixar bem claro a nossa fé católica de que sempre existiu a figura do Papa do jeito que a gente conhece até hoje. Né? Exatamente. E temos que considerar um ponto muito interessante, que, por exemplo, existem aquelas pessoas que também vão falar assim, né, a criação de Constantino, né, o imperador romano que aceitou a tolerância ao cristianismo. Então, ele que foi o primeiro Papa. Não é verdade. Tanto não é verdade que Constantino ele vai em 313 publicar o Edito de Tolerância, né, o Edito de Milão, e só que nesse ano já existia um Papa. E, posteriormente, já existe outro Papa. Então, a gente vê que Constantino nunca poderia ter sido o primeiro Papa, porque já existia um Papa antes dele. Bom, então, para ficar bem claro, o ano 313, isso a gente vira e mexe fala aqui no programa, foi aquele ano que o imperador Constantino parou a perseguição com os cristãos, né? Esse chamado Edito de Milão, que você comentou agora há pouco, Isso. do ano 313, a chamada Paz de Constantino, né? A igreja parou de ser perseguida, parou aquela matança. Mas, alguns anos depois, no ano 380, o outro imperador chamado Teodósio, lá pelo ano 380, foi ali que oficialmente o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. Então, duas coisas distintas aí, né? Constantino 313 e a Paz de Constantino. Parou a matança. 380, o imperador Teodósio oficialmente instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Exatamente. Mas a queda do Império Romano foi mais para frente, 476. Exatamente. 476, quer dizer, Constantino está bem antes, está bem para trás dessa queda desse império aí. Exatamente. Então vamos lá. E antes de Constantino já existia Papa. Já existia Papa. Era Messiudes. Inclusive, olha só, no decorrer do programa nós vamos mostrar algumas citações provando o que o Carlos está acabando de dizer. Mas vamos voltar para o início da coisa, para a Bíblia. Aquela famosa passagem, você põe para a gente aí, Bruno, a nossa primeira passagem aí, aquela que Jesus disse a Pedro, eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, inclusive está aí, ó, o texto de Mateus. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a gente ouve dizer por aí, vamos ser claro aqui, principalmente entre os protestantes, eles vão dizer o seguinte, bom, quando Jesus estava dizendo isso para Pedro, não necessariamente ele queria fundar na pessoa de Pedro essa igreja. E tem algumas interpretações que Jesus teria dito sobre ele mesmo, ou sobre a palavra, enfim. Como é que a gente entende isso da maneira correta, Nabeto? Conta pra gente. Certo. Bom, neste caso, nós temos que levar em consideração diversos pontos. Esse caso aí, ele se dá num local chamado Cesareia de Filipe. Certo. Quem já visitou o local conhece e sabe que ali existe uma grande formação rochosa. Então, nós já temos ali uma ideia de rocha, né, algo que já é extremamente sólido. Bom, só que, além disso, nós temos um pequeno detalhe. Quando nós observamos pessoas falarem, olha, na verdade não é Pedro, porque em grego, a linguagem com que o evangelho foi escrito, você tem Petra e você tem Petros. E no grego isso? No grego. Mas ele não foi escrito em grego? Não foi escrito em grego. É aí que está a grande questão. Jesus não falava grego, ele falava aramaico. Certo. Né? E o aramaico era uma língua que já vinha de alguns séculos antes de Cristo. O aramaico é uma espécie de um dialeto do próprio hebraico, né? Isso. Ele tem grandes pontos de contato. Certo. Então, quando Jesus estava falando essas palavras para Pedro, ele estava utilizando a palavra em aramaico. Certo. Muitos estudiosos, e não apenas estudiosos por perceberem que o Evangelho de Mateus tem muitos hebraísmos, mas também com base na própria tradição, sabe-se que o Evangelho de Mateus ele foi escrito em aramaico ou em hebraico. Certo. Existe esse ponto. E então, se você pegar, por exemplo, uma Bíblia chamada Peshitta, que é toda em aramaico, e a gente procurar exatamente essa nossa passagem aqui de Mateus 16, nós vamos verificar o quê? Que a palavra que Jesus utilizou para Pedro e para a pedra é exatamente a mesma. É a mesma palavra? Exato. Como é que é a palavra? Kefa. Isso. Tá. E se a gente ler a Bíblia, em diversos pontos, São Pedro ele é chamado de quê? De Cefas. O que bem demonstra que o nome dele tem tudo a ver com o aramaico.
aquela passagem de João, né? Que Jesus disse, tu és Simão, filho de Jonas, né? E será chamado de Quefas. A palavra foi dita em aramaico dessa maneira. Exatamente. João guarda a palavra como Pedro de fato foi chamado. Paulo também chama ele, numa das cartas, de Cefas. Eu estive com Cefas. Então, o nome com que Pedro foi chamado foi Cefas. E Cefas é pedra, e pedra também é Cefas. E se o grego, se nós fôssemos utilizar apenas o grego, e você quiser usar o Pedro como pequena pedra, em contraposição à grande pedra, que seria Cristo, né? Seria utilizado, não Petrus ou Petra, mas seria utilizado litos. Litos existe uma palavra grega que é própria para isso, para determinar pedrinha. Que provavelmente essa confusão para dizer, olha, o que Jesus, na verdade, o que distorce, né, os protestantes, vão dizer, o que Jesus na verdade está dizendo, Pedro, tu és pedras, etc., que eles dizem que Jesus estava fazendo referência a ele próprio, é uma confusão mais da língua grega do que de qualquer outra coisa? E tem algo que também vem a crescer a isso. Se nós pegarmos a expressão que Jesus dirige a Pedro, ele dirige, se a gente pegar a expressão, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, né, e continuarmos até aquela passagem que fala, e tudo que desligares será desligado no céu. Se pegarmos toda essa expressão, nós podemos dividi-la em 7 expressões. Primeira expressão, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Certo. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nós temos 3 expressões, 7 expressões. Nessas 7 expressões, as 3 primeiras, elas vão se dirigir a Pedro. Bem-aventurado és tu. Né? Eu te digo, tu és Pedro. Aí a 4ª expressão, sobre esta pedra, não seria Pedro? Vem falando Pedro, 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 de repente é mudado nada. E aí continua, as outras lógica. 3. Né? Tudo que ligar, eu te darei a chave do reino dos céus. É a 4ª. Né? É a 5ª. Tudo que desligares será desligado no céu. É a 6ª. Certo. É Pedro novamente. E o que desligares será desligado no céu. É Pedro novamente. Então, quer dizer, somente a 4ª não se ligaria a Pedro? Quer dizer, não tem sentido. Tem que forçar a barra demais para acreditar nisso, que não tem um pingo de lógica, né? Pensar Exato, porque você tira uma das frases, sendo que até então se dirigia a Pedro, aí tira a frase do meio, essa não se dirige a Pedro e as outras se dirigem a Pedro. Não tem. Eu acredito que quando a gente fala isso, para quem é católico, a gente não tem dificuldade de aceitar isso. Está claro que Jesus disse na pessoa de Pedro, fundou essa igreja na pessoa de Pedro e escolheu Pedro para ser o primeiro líder. Isso está claro para a gente. Mas é que quando a gente se depara com alguém tentando tirar essa verdade, vamos dizer assim, da gente, a gente tem dificuldade, às vezes, para lidar com esse problema. Mas a questão do grego está clara. A gente tem um problema de interpretação do grego que não tem nada a ver com o original, que foi escrito em aramaico. Por que a gente tem um problema de interpretação do grego? Porque tem mais que uma palavra para designar pedra. Em resumo é isso, né, Nabeto? Sim, porque o grego ele vai utilizar, que nem em português. Eu não posso chamar alguém do sexo masculino de pedra. Certo. Né? Então, você é pedra. Não, eu tenho que fazer a adaptação para Pedro. Mas o significado é exatamente esse. E eu tenho a pedra, que em português tem o sentido. Se a gente utilizar, por exemplo, o francês, eu vou ter a mesma palavra, tanto para Pedro quanto para pedra. É a mesma expressão. Né? Se for no inglês, eu tenho 2 palavras diferentes. Se for em italiano, 2 palavras diferentes. Mas no aramaico é exatamente a mesma palavra. Bom, em resumo, para a gente entender, é claro que Jesus fundou a igreja dele e única, na pessoa de Pedro, já designando ele como uma missão especial, diferente de todos os outros apóstolos. Isso está claro, o programa de hoje, a gente não está aqui querendo lembrar o óbvio, a gente está querendo fazer uma passagem geral sobre o que a igreja primitiva falava disso. Mas não tem como fugir do que a gente acabou de dizer aqui, a gente não teria como não iniciar dessa maneira. Mas legal que você falou agora há pouco. Bruno, coloca para a gente aí, por favor, a citação 8 que a gente tem, aquela de João 20, versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, né, lhes serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Está aí, ó, a passagem está no ar,
Vamos lá, para a gente ficar bem claro nessa passagem. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Quer dizer, de quebra, a gente está aqui diante de uma afirmação muito profunda e que deixa claro quando alguém vem perguntar para a gente onde estão as bases bíblicas dos sacramentos. Esse sacramento, eu acho que está claro, né? Qual é o sacramento, Nabeto? Penitência. O sacramento da confissão, da penitência, é claro, né? Está aí, não tem como, não dá nem para a gente tentar alguma interpretação, porque está direto. Sim. Né? E como é que eu vou perdoar, eu como apóstolo, vou perdoar o pecado se eu não sei qual é o pecado? Se não foi confessado o pecado. Pois é. Então, o fundamento bíblico da confissão é esse versículo que a gente acabou de ver. Mas é interessante, porque por mais que a gente mostre e está claro, alguém ainda talvez não acredite, alguém vai dizer assim, não, mas tá bom, beleza. Jesus falou isso para Pedro, mas isso não significa, alguém pode dizer, isso não significa que depois de Pedro, o sucessor dele também era papa e assim por diante e tudo mais. Nós sabemos que Pedro, antes de chegar até Roma, ele percorreu um caminho interessante aí, né? Fundou, entre outras coisas, a igreja de Antioquia, mas não só isso, passou por outras regiões também, né, Nabeto? Sim. Ele passou pela Bitínia, por exemplo. Ele realizou diversas viagens apostólicas. Por exemplo, ele passou não apenas pela Bitínia, como pela própria Antioquia, pelo Ponto. Ele não ficou parado apenas em Jerusalém. Por isso que até existe uma certa confusão quando se acha, por exemplo, que Tiago ele era o presidente da Assembleia de Jerusalém. De fato, ele estava ali em Jerusalém, ele era o bispo local, mas pensam que ele exercia uma autoridade maior do que Pedro. Isso não é fato. Isso não é fato porque nós vemos que quem é que toma, por exemplo, a decisão de que sejam aceitos cristãos gentios na igreja? Foi Tiago? Não foi Tiago, foi Pedro. Quem é que, por exemplo, faz o julgamento de Ananias e sua mulher? É Tiago? Não, é Pedro. Quem é que faz o primeiro discurso para a igreja? Foi Tiago? Não, foi Pedro. Os Atos dos Apóstolos, ele demonstra muito claramente que Pedro ele exerceu uma atividade apostólica, não apenas ali na comunidade de Jerusalém, como fora de Jerusalém, como nenhum outro apóstolo, de certa maneira. Vamos deixar de lado o apóstolo Paulo. Paulo mesmo, ele vai se dirigir a Roma, mas Pedro mesmo, ele passa por Antioquia e, por fim, ele se estabelece em Roma. Foi algo assim muito interessante, porque da mesma forma como Pedro, ele aceita cristãos que não sejam judeus, isso daí demonstra exatamente que a igreja estava aberta. A igreja, ela não era algo fechado em si, ela precisa se expandir, e ela se expande para fora de Jerusalém. Certo. E qual o local mais apropriado para isso? Né? Qual seria a melhor região? Ora, para onde se concentram praticamente a saída de todas as estradas, Roma, a capital do Império. É aí que vai ter uma maior facilidade. Se Pedro, por exemplo, não tivesse ido para Roma, muito provavelmente a igreja não teria alcançado o sucesso que alcançou, a divulgação da palavra não teria se expandido tanto como se ela tivesse mantida presa ali dentro da comunidade de Jerusalém. Tanto é que em 135 Jerusalém foi destruída pelos romanos e os cristãos que ainda viviam ali se dispersaram. Mas será que quando Pedro foi até Roma, além de tudo isso que você já acabou de explicar, de ser a capital do império, de ter uma ideia de expansão, de ir para o centro do mundo, vamos dizer assim, para que as coisas lá acontecessem, será que ele tinha em mente também a ideia de lá pensar num sucessor? Sim, a ideia é completamente plausível, porque vamos levar em consideração que
Pedro pergunta, aliás, Jesus fala claramente para Pedro como é que será a morte dele. Ele fala exatamente que Pedro estenderá os braços, numa clara referência de que ele será crucificado. Pedro, depois, ele pergunta para Cristo, tá, e este aqui, que é o discípulo, né, que Jesus amava, que era São João, como é que vai ser o caso dele? Jesus responde como? O que é que te importa isso? Isso não te importa. E se eu quiser que ele permaneça até que eu venha? Então, Pedro sabia que ia morrer. Certo. E Paulo demonstra claramente que a sucessão, a escolha de homens que devem permanecer na igreja, ela deve ser feita com cuidado, deve ser feita com critério. Então, tanto Pedro como Paulo, eles têm a ideia de que deve haver uma ordenação, deve haver uma sucessão também. Então, Pedro acaba, obviamente, falecendo, martirizado, crucificado de cabeça para baixo em Roma, mas a comunidade de Roma logo já estabelece um sucessor. Devemos recordar também, Judas morreu, Certo. né, se suicidou. E logo lá nos primeiros versículos dos Atos dos Apóstolos que nós vemos Pedro presidindo uma escolha do sucessor de Judas. Quer dizer, presidindo alguma coisa que era da igreja inteira. Né? Exatamente. Então, aí a gente já vê que existe, de fato, uma ideia de sucessão. Vagou. Precisamos suceder. Muito bem, a gente está encerrando o primeiro bloco. O Carlos Martins Nabeto está aqui do meu lado, para que a gente entenda no programa de hoje, esse foi só o primeiro bloco, o ministério de Pedro, que é o papado, né? Na verdade, ele sempre existe na igreja, e como que a igreja primitiva falava sobre esse assunto e como a gente pode buscar esses fundamentos. Você pode ir ligando para cá, aproveita o intervalo, liga para fazer a sua pergunta. A gente está só no início da coisa, a gente começou pela base bíblica, mas tem muita coisa legal ainda para acontecer. Quero dar um recado rapidinho para vocês. Olha só, os jesuítas propuseram um desafio para que várias crianças do mundo todo enviassem cartas ao Papa Francisco. Olha só que interessante. E a pergunta era, que eles sugeriram que fizesse ao Papa, justamente que sugeriam que fizesse perguntas ao Papa. Mais de 250 crianças do mundo inteiro fizeram, então, perguntas ao Papa. Inclusive brasileiros, gente de várias partes do mundo. Dentre essas mais de 200 cartas que o Papa recebeu, 30 delas foram escolhidas, isso faz pouco tempo, viu gente, aqui com o Papa Francisco. 30 dessas cartas foram escolhidas para que fosse publicado um livro. Tanto com a pergunta das crianças, as crianças variavam de 6 a 13 anos. Está aí a capa desse livro que está no pré-lançamento. Querido Papa Francisco, essas crianças de 6 a 13 anos, essas mais de 250 que fizeram pergunta para o Papa, imagina cada tipo de pergunta que fizeram, né, gente? Sabe como é que é criança? As perguntas são bem legais. E esse livro, que está em fase de pré-lançamento, você pode ligar nesse número que está no seu vídeo, 38719620, e dizer assim, olha, eu quero deixar meu nome porque eu quero esse livro. Eu quero reservar esse livro. E justamente nesse livro você vai encontrar, então, 30 dessas crianças que mandaram as perguntas e a resposta do Papa. Entre elas, por exemplo, uma brasileira, a Ana Maria, lá de Salvador, ela fez uma pergunta bem bonitinha para o Papa. A Ana Maria perguntou assim, está aí no vídeo a cartinha dela, perguntando para o Papa Francisco, por que as crianças devem fazer catequese, seu Papa? Olha só que bonitinho. Ou um inglês ainda, de 8 anos, que fez uma pergunta para o Papa assim, qual foi a decisão mais difícil que o senhor tomou na sua missão pela fé? Imagina que bonitinho que vai ser esse livro, que está aí a carta do inglês, e rico também. Então ligue nesse número que está no seu vídeo, 38719620, e fala, eu quero reservar o meu livro, querido Papa Francisco. Certamente será um conteúdo muito bacana, conteúdo de catequese simples, numa linguagem para as crianças, mas para todo mundo também. Vamos para o intervalo, não sai daí, a gente volta já já conversando com Carlos Martins Nabeto.